Já está aqui também nos estúdios da Raízes FM, Gia Bordini. Bom dia, Gia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Gia. Só Tony, me chama a atenção o seguinte, por que ele que tem que fazer entrevista com uma psicóloga? Ele tem algum problema? Eu acho que ele quer tirar uma consulta. É aquela consulta free, sabe? Aquela permuta. A gente faz entrevista e tem uma consulta ao mesmo tempo. Mas a Carol é muito gente boa, ela me atendia no começo. Uma das primeiras entrevistas que eu fiz como repórter foi com a Carol. Eu chegava lá com a colinha, né, com as perguntas, tremendo, e ela sempre gentil, sempre entendendo o meu início. Então por isso que eu tenho um carinho especial com a Carol, e sempre que a gente vai falar com psicólogo, eu sempre procuro ela. Então, para esse bate-papo de hoje aqui, tirar dúvidas, também tentar esclarecer algumas coisas, nós já estamos com a Carol aqui conectada conosco. Carol, seja muito bem-vinda. Um bom dia para você, viu? Um bom dia para vocês também. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Gia, então pode começar aí com esse bate-papo, então. O que a gente queria começar, Carol, primeiramente, mais uma vez, obrigado, viu, por ter atendido o nosso convite. A nossa intenção é falar sobre a questão de aulas remotas, mas também falar do futuro, quando as aulas voltarem. Embora teve esse decreto que derrubou, né, as aulas presenciais, mas eu vejo que a discussão maior entre os pais é a questão do medo de deixar as crianças voltarem à escola, né? Por conta de medo de pegar o vírus e tal. Esse sentimento dos pais, Carol, pode desencadear um certo medo na criança que pode persistir mesmo quando tudo voltar ao normal? É ruim? É bom isso? Como que os pais devem lidar com essa situação? Os pais são A gente tem que lembrar que os pais são uma referência para as crianças, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento dessa criança, eles são referência. E aí, se eles têm medo, é porque realmente as crianças também precisam ter. Elas entendem dessa forma, né? Se eles estão inseguros, elas também vão ficar inseguras. Se eles estão ansiosos, elas também ficarão ansiosas. A diferença é que a criança tem uma dificuldade maior em discriminar os estímulos. Então, quando isso acabar, existe uma chance muito grande da criança continuar se sentindo insegura, ansiosa, com medo, né? Porque ela tende a generalizar. Ela vai entender a escola como um ambiente perigoso. Por isso que é sempre importante a gente falar da escola para as crianças de uma maneira positiva. Se vocês entendem que a criança não pode voltar para a escola, vocês podem dizer que vocês estão escolhendo isso por uma questão pessoal, né? Mas não porque a escola é um ambiente perigoso. Carol, você mesmo falou que nós, os pais, somos referência para os nossos filhos. Claro, a gente percebe isso dentro de casa. Tudo que acontece, a criança está ligadinha. Às vezes você nem não nota, tá antenada, mas ela tá prestando ela tá ligada atenção. ali. De repente, em determinado momento, ela solta uma coisa e fala, isso aconteceu em tal momento. Então, qual seria a melhor maneira, Carol, dos pais lidarem com essa situação? Porque uns acham que devem ouvir o governo, outros acham que devem seguir pelos seus próprios sentidos. O que você fala a respeito? Olha, os pais eles devem deixar as crianças irem para a escola, né, se eles se sentirem confortáveis. Como eu disse anteriormente, quando eles estão se sentindo desconfortável, eles passam para a criança essa impressão, essa sensação. O que eu acho importante é que os pais busquem mais informações, que eles se aprofundem acerca das medidas que estão sendo tomadas, das estratégias que as escolas estão adotando, para que o medo deles, a insegurança deles diminua, né? E assim eles consigam permitir que os filhos voltem a essa atividade da escola de uma maneira mais tranquila. Porque, assim, gente, a gente tem que pensar que essas crianças, elas estão fora do ambiente escolar há muito tempo e elas estão sem interação. Por mais que a escola esteja oferecendo, seja o material para essas crianças realizarem atividade em casa, seja as aulas online, é muito diferente da aula presencial. Falta a coisa não é nem do contato físico, mas de conversar, de rir,
brincar, de ouvir o que o outro coloca, porque às vezes a colocação de uma outra criança ou de um outro adolescente traz para a aula uma riqueza que a aula online e principalmente o material que é entregue para a criança fazer atividade sozinha em casa não oferece. Carol, e o processo de aprendizagem pode ser mais lento sem as crianças irem à escola, como elas fazendo atividades em casa ou tendo aulas remotas? Ah, sim, né? Eu acho que a escola, com essa aula remota, o que ela fez? Ela se adequou da melhor forma possível. A gente tem que pensar que ninguém estava preparado para isso. Então, não é hora de crucificar ninguém. Dentro das possibilidades, né, as escolas, os educadores, eles foram se preparando. E eu imagino que esse momento é um momento que é desafiador para todo mundo, né? Para a família que não tem um preparo para isso, e o ambiente familiar que não é um ambiente escolar, né? Então, é um ambiente diferente e, de repente, você está esperando que a criança se comporte como na escola. O professor que não estava habituado a dar aula online, principalmente professores de alfabetização, professores de educação infantil, e de repente estão precisando gravar vídeos, criar material. E, gente, para manter uma criança pequena motivada é muito complicado, né? O tempo de atenção deles é pequeno. Imagina isso concorrendo com todo o ambiente da casa. O que acontece? Essas crianças têm o sofá, têm a televisão, têm o celular, têm computador, videogame, cama, brinquedo, tudo concorrendo com a atividade da escola. E um controle inibitório que é proporcional ao tamanho deles, né? Então, assim, é muito difícil essas crianças refrearem esse desejo de fazer coisas gostosas e realizar as atividades que são de responsabilidade, que são para o desenvolvimento deles e que eles não entendem como uma atividade que vai dar prazer. Nós estamos conversando... Oi, pode falar, Carol, pode completar. Posso completar? Desculpa. Pode, imagina. Eu acho que é importante a gente falar que, assim, quando a gente pensa na parte cognitiva, tem uma série de habilidades que são necessárias e que as crianças estão tendo que desenvolver antes do tempo e de maneira muito rápida. E elas não vão conseguir acompanhar. Então, os pais, eles precisam estar próximos e acompanharem também, né? Então, as crianças precisam ter disciplina, elas precisam do horário para sentar, precisa realizar aquilo. Sem o pai, dificilmente isso vai acontecer. De certa forma, elas precisam de autonomia, porque o professor não vai estar ali para acompanhar a atividade, corrigir, lembrar, olha, pega o caderno, agora é a atividade tal, né? Principalmente quando vem as folhinhas do que as escolas municipais oferecem. Eles precisam ter um certo planejamento, organização, né? Então, as crianças de escola particular precisam aprender a anotar tudo na agenda, porque na escola a professora fala, pega a agenda, e ela vai passando para ver se as crianças anotaram ou não, né, a lição de casa. E em casa, como que fica isso? Né? A atenção e a memória também acabam ficando prejudicadas, e aí isso afeta a aprendizagem, né? Porque se tem um monte de estímulo que está concorrendo com a aula, eu estou prestando atenção num monte de coisa, eu não estou prestando atenção na aula da forma que eu preciso. O que acontece? A memorização, ou seja, a retenção do saber, ela não acontece. Não como deveria, entendem? Sim, perfeito, Carol. Nós estamos conversando com a psicóloga Carolina Marrone Lorenzetti Alves, que está falando a respeito da volta às aulas. Você ouvinte, você internauta que está nos acompanhando através do Facebook ou através das ondas do rádio. Se você tiver alguma dúvida, mande aqui através de comentário na página da Raiz FM no Facebook, ou se não, através do nosso WhatsApp, que é o 996-677-412. Quero registrar aqui também, Carol, a Viviane Favaro, que deixou aqui sua mensagem. Falou, nossa, que entrevista top, parabéns. Muito obrigado, viu, Viviane?
E o que eu queria comentar também, Carol, em respeito do que você falou, da questão de distração das crianças, eu tenho um filho pequeno em casa, 8 anos, pequeno, já tá um cavalo já o menino, mas tem 8 anos de idade. Na hora de fazer lição, ele fica sempre procurando alguma coisa, daí quer tomar leite, quer tomar suco, quer ir no banheiro. Exatamente o que ela comentou, né? É a fica concorrência, né? E o dele nem é celular, porque ele sabe que se ele falar o celular eu vou brigar com ele. Então ele fica inventando outras desculpas para atrasar o momento de fazer lição. Coisa que na sala de aula já não existe, não tem tipo como. de possibilidade, né? E se você falar para ele, vamos jogar videogame? É na hora. E daí eu até brinquei nas redes sociais, eu falei, será que Jó também tinha paciência com a criança para ensinar a criança a fazer lição? E o que eu queria questionar até, Carol, é nessa questão das consequências que podem levar também às aulas remotas. Porque, assim, abrindo um parênteses aqui, eu vejo e consigo entender os dois lados. Tanto o lado dos pais, que tem a dificuldade de ensinar, como você bem disse aí, porque também tem famílias que não têm tanta condição de entrar na internet toda hora, de ter à sua disposição todos os materiais possíveis, enfim. E eu entendo também perfeitamente, respeito muito o trabalho das professoras, em terem que se adaptar, como você bem disse também, ter que gravar vídeos. Muitas nunca tinham gravado um vídeo, por exemplo, e tiveram que gravar, aprender a gravar para poder passar o material e tal. Mas o que eu queria citar é da questão de consequências lá na frente. Eu sei que é difícil de dar uma certeza, porque vai depender também de cada criança, né, na questão de aprendizagem, porque cada criança tem sua dificuldade para aprender, né, tem diferenças de dificuldades. Mas você acha que vai demorar muito para a gente recuperar esse tempo que a gente teoricamente perdeu longe das escolas? Repito, mesmo diante, né, de todo o esforço que está tendo dos pais e também, principalmente, dos professores? Eu acredito, Jean, que será muito difícil a gente recuperar se não houver assim, uma organização por parte dos professores, dos educadores de uma forma geral. Então, eu preciso que coordenadores, os gestores escolares, eles entendam o momento, se reúnam e façam uma força-tarefa, digamos assim, para recuperar. Mas isso não, assim, a gente não consegue recuperar tudo de uma hora para outra, né? Então, como é que isso vai acontecer? Vai acontecer gradualmente ao longo dos anos, né? Eu entendo que a cobrança da escola foi mínima, porque não tinha como cobrar muito, por conta dos pais, não tinha como cobrar muito porque no começo foi tudo por tentativa e erro, né? A gente não estava preparado para isso, então assim, as crianças, elas não tiveram perdas gigantescas, o aprendizado ele foi acontecendo, talvez não tenha acontecido como a gente gostaria, mas ele aconteceu de alguma forma. As falhas, elas vão ser corrigidas, esses buraquinhos que ficaram, eles vão ser corrigidos ao longo do tempo, né? Então, os professores, eles vão ter que ser preparados para lidar com isso. Imagina a criança que estava em alfabetização. Se a gente pensar numa criança que tem dificuldade de aprendizagem, talvez essa dificuldade nem tenha aparecido, porque o grau de exigência não tenha sido tão grande assim. Mas e a hora que ela voltar para a sala de aula e que ela tiver que fazer atividade sem a tutoria do pai e da mãe? Como vai ser? Consegue compreender o que eu estou colocando dessa questão do... hoje, em casa, eu conto com uma pessoa que está me ajudando. E apesar de todos os estímulos distratores, uma criança com déficit de atenção, se eu colocar ela num espaço que seja mais silencioso, que não tenha muitos estímulos concorrendo naquele momento, ela vai prestar mais atenção em casa, porque é um espaço neutro. Na sala de aula tem ruído, tem a borracha do amigo que cai, sim, tem a piadinha, e aí eu tenho essa oscilação de atenção, né, que dificulta a aprendizagem. Só que também a gente tem que lembrar que a escola cobrou menos, então em casa eu tenho um ambiente que favorece mais, porque tem menos estímulo se for bem organizado, né, e por outro lado... eu tenho uma aprendizagem que cobra mais no ambiente escolar e tem um número maior de estímulos para a criança com déficit de atenção, porque a criança com déficit de atenção é no momento, né, que ela sofre o prejuízo. As coisas vão acontecendo e ela vai se ligando no que está acontecendo no ar. É que tá? na escola então, também...
Oi? Pode falar, Carol. Então, eu acho que, assim, para essas crianças, de uma maneira geral, vai haver algum tipo de prejuízo e pode ser corrigido. Mas para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, eu acho que isso vai ser muito mais difícil, porque as dificuldades, elas vão vir como uma avalanche quando as aulas retornarem presencial, porque a exigência vai crescer e o ambiente vai mudar. Só explicando a nossa audiência, às vezes a gente corta o entrevistado porque tem esse delay, tá? Então peço desculpa, Carol, não é proposital, como tem o delay da fala, né? Que a gente tá conversando com ela remotamente. Só queria complementar a situação da escola, né? Porque tem também o meu filho, por exemplo, em casa ele dá as aprontadas dele. E daí quando chega na escola, as professoras falam, nossa, como ele é bonzinho, ele é quietinho. Eu falo, mas vocês não estão falando da mesma criança, vocês estão falando de outra criança, né? Não é possível. Porque também tem a questão de responsabilidade, de ter o respeito, né, pelo local. Exatamente, pela escola, né? A criança já respeita mais porque sabe que é um outro ambiente. Um outro ambiente, sabe que tem que respeitar aquelas pessoas, embora tem que respeitar os pais também. Mas pega uma intimidade que acaba falando e fazendo coisas que não falaria, não faria com quem não tem intimidade suficiente. Exato, então gera-se aí, né, toda essa... poderíamos dizer, os lados opostos aí com relação ao comportamento e tal. E tudo isso refere-se à psicologia, né? Todos nós acreditamos que os pais estão, como também muito mais as crianças que não têm, né, o feeling de saber distinguir determinadas situações. Nós já temos uma certa experiência de vida e em determinados momentos a gente, né, dá aquela respirada, sabe, né, que realmente determinadas situações tem que passar por aquilo e a gente tenta contornar de uma certa forma mais confortavelmente. Conta tentar... até 500. Exatamente. Agora a criança que já não tem, né, essa vivência e tal, acaba realmente sendo influenciada de uma certa maneira. E Tony Machado fez uma observação interessante. Essa semana aqui nós tivemos a entrevista com o dirigente da diretoria de ensino de Capivari. E nós notamos muitos ouvintes, né, nos comentários, Carol, perguntando o seguinte: meu filho vai ter um acompanhamento de um psicólogo nesse retorno às aulas? Seria Como interessante? Vai ser? Seria interessante. O que você acha dessa situação, Carol? Olha, a gente tem que separar as coisas, né? Eu acho que é um momento extremamente delicado e realmente, a hora que essas crianças retornarem ao ambiente escolar, elas vão apresentar problemas comportamentais, problemas socioafetivos, né? Então, dificuldade, às vezes, de se relacionar, principalmente aquelas crianças que não tiveram a possibilidade de serem introduzidas no ambiente escolar. A criança que já tinha comportamentos relacionados à escola, talvez ela sinta menos o retorno. Mas tem crianças que elas iriam iniciar, por exemplo, o primeiro ano e fizeram todo o primeiro ano de forma remota. Então, quando elas voltarem para a sala de aula, provavelmente elas vão ter dificuldades de entender as regras sociais, as regras escolares. Elas podem demonstrar uma certa ansiedade. A gente sabe que, até por conta de outras pandemias que nós tivemos, como a da SARS e a da MERS, a gente sabe que é comum que, após a pandemia, as crianças e a população, de uma forma geral, apresentem problemas emocionais, comportamentais e neuropsiquiátricos. Né? Então, eu acho que... Porque, assim, tem crianças que perderam familiares, o ambiente escolar, como a gente disse, é um outro ambiente. Então, são muitos fatores. Se o município ou o estado puder oferecer esse tipo de recurso, mesmo que seja em grupo, nossa, seria fantástico. E se isso não for possível, para aqueles pais e para aquelas famílias que têm condições de procurar ajuda, também é interessante, né? Então, procurar um psicopedagogo para que ajude na parte de rotina de estudo e de autonomia, inclusive agora, nesse momento, né, é interessante. Um neuropsicólogo, de repente, para estar trabalhando questões de potencialidade e prejuízos cognitivos de crianças que têm dificuldade de aprendizagem, para poder apontar caminhos que tragam soluções, e do psicólogo propriamente dito, para a gente estar falando de problemas comportamentais e emocionais.
Perfeito, Carol. Muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho aqui com a Raízes FM. Como eu disse no começo que o Marquinhos comentou, né? Sempre que eu penso em alguma matéria, alguma ideia de pauta, eu entro em contato com a Carol. Mas a Carol... A gente grava, ela também me passa, inclusive essa ela comentou da gente falar, então é uma pessoa que sempre está disposta para Raízes FM. A Carol a gente pode considerar uma excelente profissional porque você melhorou muito. Tá vendo? Só nas entrevistas, hein, Carol? Imagina se eu tivesse, então, tido uma consulta, fazer tudo certinho, embora acho que todo mundo precisa. Não, independente de se tiver com problema na casa, no trabalho, com alguma questão na vida, acho que todo mundo precisa conversar. Às vezes tem gente que fala, mas eu tenho um amigo que conversa, mas um psicólogo, um profissional para conversar e apontar o que está acontecendo com a pessoa é a melhor coisa possível. E assim eu finalizo, e se quiser deixar uma palavra sobre isso até, Carol, da questão da psicologia, né, que todos, e principalmente nesse momento que a gente vive, não são só as crianças, não são só os pais, mas qualquer pessoa, teoricamente, precisa, né, de uma conversa com o psicólogo para poder tocar a vida e entender tudo o que está acontecendo. Obrigado, viu? Obrigada, Jean. Obrigada, Marcos e Tony. Agradeço aos ouvintes também, né? E a oportunidade de estar falando com vocês. Para a gente finalizar, eu vou pegar realmente essa fala do Jean e deixar um recadinho para as pessoas de que a psicologia ela não é para quem tem problemas, né? A psicologia ela vem para auxiliar as pessoas a terem qualidade de vida. Problema a gente tem, todos nós temos problema. Psicólogo tem problema, né? O que acontece é que o profissional de psicologia ele é treinado para enxergar as coisas de uma maneira diferente, fazer uma análise daquilo que está acontecendo e te ajudar a compreender e descobrir em si mesmo ou construir com você ferramentas para lidar com essas situações. Então você tem ganhos em qualidade de vida, você tem ganhos em problemas de fato que você tem, né? Porque como a gente disse, quando é por tentativa e erro, o tempo é maior, o sofrimento é maior, né? A gente não estava falando isso sobre educação? Buscar um acompanhamento psicológico e um acompanhamento neuropsicológico é muito interessante. A gente não pode esquecer da população idosa também, que está sofrendo muito. Essa restrição de estímulo, a gente fica falando das crianças, mas assim, a gente já falou, Jean, num outro programa seu, sobre os casais. Então, os casais estão sofrendo, os idosos estão sofrendo muito, principalmente com depressão, porque eles não têm interação e eles não são tão hábeis com as redes sociais, com a nova tecnologia como a gente é. Então, a gente tem que pensar como um todo, não só nas crianças, tá? Então, fiquem à vontade, se vocês depois precisarem de alguma coisa, eu estou sempre à disposição para ajudar. E eu agradeço demais. E, Jean, você realmente é uma pessoa fantástica. Toda a minha gratidão a você, ao Marcos e o Tony. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Carol. Obrigado, Carol. Nós conversamos com a psicóloga Carolina Marrone Lorenzetti Alves, que falou a respeito aí do retorno às aulas, a importância da conversa do pai com as crianças, para que as crianças não fiquem com a impressão, né, Marquinhos, né, Jean, daquele medo de retornar as aulas quando precisar. Então, foi muito legal esse bate-papo.